Olá, o meu nome é Cláudia Costa. Vou falar um pedacinho sobre energia e movimentos. No fundo, é trabalhar o primeiro subdomínio de Física do 10º ano até ao Teorema de Energia Cinética. O objetivo deste vídeo é só resolver alguns exercícios. Vamos começar por determinar a componente eficaz de uma força e vamos calcular também o trabalho de uma força. Depois, o outro exercício é sobre o trabalho do peso. Vamos resolver o trabalho do peso de 3 formas diferentes. E o último exercício é uma forma de aplicar o teorema da energia cinética, quer pelo lado da variação da energia cinética, quer pelo lado da soma dos trabalhos das forças envolvidas. Vamos tentar ver isto num exercício. Temos aqui uma imagem, o Roberto puxa uma mala de 25 kg. Posso começar por identificar os dados. 25,0 kg, ao longo de 16 metros. Temos aqui o deslocamento. Exercendo-na, pega uma força de intensidade de 50 newtons. Vamos lhe chamar F. 50 newtons. E que faz um ângulo de 35 graus com horizontal. O desenho mostra-nos aqui qual é esse ângulo. Eu vou simplificar o desenho representando a mala pelo seu centro de massa. Tenho aqui identificado o ângulo de 35 graus e a força F representada. Quero calcular a intensidade da componente eficaz dessa força. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Já identifiquei os dados, já tenho o meu desenho simplificado com a representação do centro de massa. Vou começar por identificar os dois eixos. O eixo do X e o eixo dos Y o primeiro represento como a direção do movimento, o outro será uma perpendicular. Então, tenho aqui, posso colocar o sentido positivo para onde eu quiser, posso pôr para a esquerda, que é para onde está a acontecer o movimento, e o eixo dos Y. A etapa seguinte, traçar as paralelas aqui no fim da minha força F. Uma paralela ao eixo dos Y e uma paralela ao eixo do X. Cá estão elas. E agora já consigo fazer a representação com as duas componentes do F. Portanto, desde a origem até ao ponto de intersecção com o eixo dos Y, tenho o Fy. Desde o meu centro de massa até o ponto de intersecção com o eixo do X, tenho o F de X. Cá está o F de Y e o F de X. Agora, já consigo perceber qual deles é que é o cateto oposto e qual deles é que é o cateto adjacente. Então, basicamente, o cateto oposto ao ângulo 35 graus está aqui. Cateto oposto, que vai corresponder ao meu F de Y. O cateto adjacente é onde está assente o ângulo, corresponde ao F de X. Se o meu objetivo é determinar a intensidade da componente eficaz dessa força, qual destas duas é que é a parte eficaz? Tenho que ver qual delas é que está na direção do movimento. É F de X. Então, se é F de X, eu quero o cateto adjacente. Para buscar o cateto adjacente, então eu vou precisar do cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso ângulo é de 35 graus. O cateto adjacente vai corresponder então a F de X. A hipotenusa a F. Então, F cosseno de 35 graus vai dar o F de X. Se eu fizer a substituição, eu sei que o F é 50 newtons vezes cosseno de 35. Se eu fizer aqui as contas, só um instantinho. Eu pus ali as unidades, mas vou retirar para simplificar aqui o desenho. 50 vezes o cosseno de 35, que dá 40,96. Vou arredondar isto a 2 significativos, porque o ângulo só tem 2, então 41 newtons. E tenho aqui a intensidade da força. Se o nosso objetivo for determinar o trabalho, já é um pedacinho diferente. Se eu quiser calcular o trabalho da força F, posso fazê-lo por dois caminhos diferentes. Ou multiplicando a intensidade da força pelo deslocamento
pelo cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, a intensidade da força é 50 newtons, o deslocamento é 16 metros, e agora o ângulo que a força faz com o deslocamento, tendo em conta que o corpo se desloca para a esquerda, é de 35 graus. Então, este cálculo vai-me permitir obter 655 joules, que se eu arredondar a 2 significativos, 6,6 vezes 10 ao quadrado joules. Mas eu tenho outro caminho para fazer este cálculo, porque eu posso calcular o trabalho do F à custa do trabalho das suas componentes, ou seja, o trabalho da componente do X mais o trabalho da componente dos Y. E o que acontece é que o trabalho da componente no eixo dos Y é zero. E porquê que é zero? Porque ela faz 90 graus com o deslocamento. Portanto, ela é perpendicular ao deslocamento, não realiza trabalho. Portanto, F de Y é perpendicular ao deslocamento. Então, eu só preciso calcular o trabalho do f de x. E o trabalho de f de x é f de x vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o f de x e o deslocamento. O f de x nós já calculamos, 40,96. O deslocamento, os 16 metros, vezes cosseno de que ângulo? O f de x tem a direção e o sentido do deslocamento, que é para a esquerda. Então, este ângulo é de 0 graus. Então, quando eu faço este cálculo, isto vai-me dar 655, arredondando a 2 significativos, 6,6 vezes 10 ao quadrado joules, igualzinho ao que tínhamos feito antes. Portanto, isto é um dois tipos de perguntas possíveis. Portanto, a resposta à questão que está aqui é só a determinação da intensidade de f de x. Depois eu criei aqui duas alternativas para calcularmos o trabalho como uma forma de treinar. Deixei ainda aqui um exercício mais chato, que é com um plano inclinado. Temos um bloco de 200 gramas. Posso começar por registar também os dados. O facto de eu ter a massa em gramas implica automaticamente que eu tenho que a converter para quilogramas. 200 vezes 10 menos 3 quilogramas. É largado o topo de uma rampa que define 37 graus, com a superfície horizontal. Portanto, é este ângulo que está aqui. 37 graus. Percorrendo uma distância de 2 metros, o nosso deslocamento, até atingir a sua base. Calculo o trabalho realizado pelo peso deste percurso. O trabalho do peso é o trabalho de uma força qualquer, portanto posso terminar fazendo a intensidade da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com o deslocamento. Convém fazer sempre a representação num diagrama, aqui ele já está. Já tenho identificado o peso e as suas componentes. Reparem que aqui o eixo do X é o eixo que passa na direção do movimento e o eixo dos Y a perpendicular. Depois tenho identificadas as duas paralelas, uma paralela ao eixo dos Y, uma paralela ao eixo do X, para poder representar a força-peso e as suas componentes. Mesmo assim, nesta primeira fase, eu não vou recorrer às duas componentes do peso. Vou só calcular da forma tradicional o trabalho do peso. Para eu determinar o peso, vou multiplicar a massa pela aceleração gravítica, vezes D, vezes o cosseno do ângulo. Vou continuar em substituição. A massa são 200 vezes 10 menos 3, o G, 9,80, o D são 2 metros, e agora preciso daquele ângulo. Que ângulo é este? É o ângulo que a força-peso faz com o deslocamento. Uma vez que o bloco está a rampa abaixo, este é o meu ângulo alfa. E para eu determinar esse ângulo, eu preciso saber aqui mais alguma coisa. Então convém passar estes 37 graus para o meu desenho. Como é que eu faço isso? Vou imaginar uma linha perpendicular à base do meu plano inclinado. Vou arranjar aqui uma cor verde, mais ou menos aqui, e a outra linha perpendicular ao plano propriamente dito.
que é esta que está aqui com o eixo dos y. Então, entre estas duas linhas a verde, eu tenho os mesmos 37 graus. Então, eu já consigo determinar quanto é que é aquele ângulo alfa. A alfa vai corresponder aos 90 menos os 37 graus. E agora, se eu calcular isto, (200 vezes 10 menos 3, vezes 9,80, vezes 2, vezes cosseno, convém abrirem aqui parênteses, de 90 menos os 37. Vou obter um valor de 2,36 joules. Como eu tenho que arredondar isto a 2 significativos, 2,4 joules. Posso encontrar uma alternativa a este cálculo. Porquê? Porque o trabalho do peso vai corresponder ao trabalho da componente do x do peso mais o trabalho da componente do y. E então, uma destas não realiza trabalho. É o trabalho de PY, que é 0, uma vez que PY é perpendicular ao deslocamento. Então, basta-me calcular o trabalho de P de x. Se eu continuar, P de x vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo que P de x faz com o deslocamento. Agora, vou precisar determinar quanto é que é o P de x. Para determinar o P de x, tenho que perceber que em relação aos 37 graus, ele vai corresponder ao cateto oposto ao ângulo. Então, eu vou precisar do seno. O seno daquele ângulo é o cateto oposto, ou seja, o P de x sobre a hipotenusa, que é P. Então, P seno de 37 vai-me dar P de x. De onde P de x vai ser igual a P, que é M vezes G, vezes seno de 37. Se eu substituir, 200 vezes 10 menos 3, vezes 9,80, vezes o seno de 37 graus. Vamos calcular. 200 vezes 10 menos 3, vezes 9,80, vezes o seno de 37. Vai-me dar 1,18 newtons. E agora já posso vir para aqui substituir. O deslocamento continua a ser 2 metros. Este ângulo é o ângulo que o P de x faz com o deslocamento. Como o P de x tem a direção e o sentido do movimento, 0 graus. Isto vai-me dar, só fazer a multiplicação, 2,4 joules, tal como já tinha dado anteriormente. Tenho ainda uma outra alternativa a esta resolução que acaba por ser talvez a mais rápida. Como o peso é uma força conservativa, eu posso calcular o trabalho da força conservativa através do simétrico da variação da energia potencial gravítica, ou seja, menos m vezes g, altura final, menos altura inicial. A massa, eu sei, 200 vezes 10 menos 3, vezes os 9,80, vezes a altura final vai ser 0, menos a altura inicial. Preciso é determinar a altura inicial. Mas para determinar a altura inicial, posso aplicar aqui o seno do ângulo, porque o seno é o cateto oposto, que corresponde à altura, sobre a hipotenusa, que é o meu deslocamento. Então, o deslocamento, eu sei, 2 vezes seno de 37 graus, vai-me dar a altura. Se eu fizer as contas, tenho uma altura de 1,2 metros, que já posso substituir aqui. Se eu fizer as contas, portanto, menos 200 vezes 10 menos 3, vezes os 9,80, vezes os menos 1,2, cuidado ali com aquele sinal, vai-me dar os tais 2,4 joules que já tínhamos determinado nos outros dois ajustes. Só deixar aqui uma notinha a verde para depois verem onde é que anda a altura.
Vamos ver isto num exercício. Tenho aqui uma figura onde está representado um corpo com massa de 4 kg. Já vou começar a registar os dados. Que partindo do repouso, tenho aqui informação então sobre a velocidade inicial. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e atinge a velocidade de 3 metros por segundo. Vou interpretar aqui como velocidade final. Após ter percorrido 3 metros, indicação do deslocamento do corpo, sob a ação da força F. A intensidade da força de atrito, ok? Entre as superfícies em contacto é de 4 newtons. Calcula a intensidade da força F. Uma vez que eu tenho aqui informação sobre a velocidade do corpo, o mais habitual é começar por trabalhar logo o teorema de energia cinética. O trabalho da resultante das forças vai corresponder à variação da energia cinética. E eu posso trabalhar o lado direito da expressão ao mesmo tempo que trabalho o lado esquerdo. Porque se eu pensar no lado esquerdo, reparem, eu vou representar o corpo aqui pelo centro de massa e voltar a representar as forças. Tenho ali a força F, tenho vertical o peso para baixo, vertical para cima a reação normal e tenho para a esquerda a força de atrito a atuar. Tenho aqui 4 forças a atuar. Então, o trabalho da resultante das forças é o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho do peso do corpo, mais o trabalho da reação normal. E este trabalho total é igual a 1/2 da massa vezes módulo da velocidade final ao quadrado menos módulo da velocidade inicial ao quadrado. E eu posso trabalhar isto em simultâneo. Eu sei que o peso e a normal não realizam trabalho. Porquê é que não realizam trabalho? Ambas são perpendiculares ao deslocamento. Rn e peso são perpendiculares ao deslocamento, o que implica que o trabalho é nulo. E fico só com o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. O trabalho da força F eu posso deixá-lo aqui por determinar, porque se eu descobrir este valor, depois consigo chegar à intensidade da força F. O trabalho da força de atrito posso calcular. Força de atrito vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento, igual a 1/2 da massa, que é 4 kg, vezes velocidade final ao quadrado, os 3, menos a velocidade inicial, 0 ao quadrado. Vou continuar aqui deste lado. Então, o trabalho da força F, já estava aqui a pôr o F sem pôr, o trabalho da força F vai ser igual, vamos calcular ali do lado direito, 1/2 vezes 4 vezes 3 ao quadrado dá 18. E já vou pegar, esqueci-me de escrever aqui o trabalho da força de atrito, só um pedacinho atrás. Força de atrito é 4 newtons, vezes o deslocamento, que é 3, vezes o cosseno que a força de atrito faz com o deslocamento. O corpo desloca-se para a direita, então ele desloca-se devido à ação da força F. Então, o ângulo que nós vamos ter é o ângulo de 180 graus. Vou deixar mesmo aqui a vermelho, para ser fácil depois de identificar. Só corrigir aqui o grauzinho. Ok, que vai ser igual então a 18. E agora, o meu trabalho da força F vai ser igual a 18 menos, posso fazer este cálculo, está aqui, 4 vezes 3 vezes cosseno de 180 dá menos 12. Passa para o lado direito, como se fosse 12. Já posso escrutinar aqui o trabalho da força F, que é a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. 18 mais 12 vai dar os nossos, desculpem, 30 unidades. E agora já posso substituir o deslocamento, são 3, e falta-me o ângulo. Que ângulo é este? Vou deixá-lo a verde. É o ângulo que a força F faz com o deslocamento, que nós não sabemos diretamente, mas sabemos que este ângulo aqui são 60. Portanto, o outro, o que nós queremos saber, é 90 menos os 60, que
que vai dar 30 graus. Deixar a verde. Igual a 30. Então, se eu quiser determinar a força F, 30 a dividir por 3 vezes cosseno de 30, que vai dar, portanto, por aqui no denominador, 3 vezes o cosseno de 30, que me dá 11,5, mas eu tenho sempre dois algarismos significativos, então 12 newtons. E fica determinada a intensidade da força F. Na globalidade, os exercícios ajudam sempre a compreender melhor alguma parte da matéria. Espero ter conseguido fazer isso. Se tiverem dúvidas, deixem-me aqui em baixo ou então enviem-me um e-mail. Bom trabalho!